que eu oro do Senhor. Vamos começar orando. Eu queria que Cris pudesse, nessa tarde, abrir essa tarde com oração, em nome de Jesus. Certo. Por favor. Muito obrigada, Pai. Estamos aqui para falar sobre missões e espalhar teu amor e sua palavra para pessoas que estão precisando nesse mundo, Senhor. Eu peço que o Senhor nos guia nessa conversa, que possamos passar a tua palavra e o sentimento que o Senhor tem a respeito desse assunto. Senhor, queremos que o mundo te conheça, Pai. E queremos fazer tudo que está em nosso poder para realizar tudo que o Senhor tem para nós, Senhor. Queremos espalhar as tuas promessas, seu amor e o seu poder para pessoas ao nosso redor, Pai. Então, nos mostra em tua palavra como que podemos fazer isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, para você que entrou, nós estamos aqui nessa live que nós vamos falar sobre missões e evangelismo. Nós temos aqui como nosso convidado Cris Miller. Ela, juntamente com Chad, pastoreou a Igreja Dove Brasil por alguns anos, né? E logo após, eu e o Vitor, nós demos continuidade a esse trabalho lindo que se iniciou por eles. Nosso coração nessa tarde é muito, muito, muito grato, Senhor, por nos proporcionar um momento como esse. Como a gente tem falado, esperamos que você possa ser tocado por Deus, que você possa ser ministrado, tá? Nós dividimos o nosso assunto, nós estamos aqui, mas muitas coisas aconteceram nas últimas 48 horas, né, Cris? Sim. A Larissa, a filha da Cris, andou na barriga, não é isso? Você pode falar um pouquinho para que os nossos amigos possam compreender também um pouquinho do que aconteceu antes dessa live, né? Sim. Na quinta-feira de manhã, Larissa acordou com dor na barriga. E ao correr do dia, ficou aumentando. Então, na tarde, eu levei ela na emergência. E depois de algumas horas lá, né, esperando, fazendo exame e tudo, ficamos sabendo que era apendicite, só que não podia fazer a cirurgia até ontem, até sexta-feira, 11h30 da manhã. Mas não rompeu, assim, foi tranquilo. Ela estava tomando um remédio de dor e ela ficou bem durante esse tempo. Então, dormimos à noite, eu e ela, da quinta para sexta, no hospital. E ontem, meio-dia, fez a cirurgia. Foi rápido, a cirurgia foi de 1 hora. E 5 a 6 horas da tarde já voltamos para casa. Então foi rápido, foi tranquilo a cirurgia. Ela dormiu bem ontem à noite, ela tá bem agora de manhã. Então agora é só se cuidar, controlar a dor com remédio e tudo. Mas foi assim, foi emergência. A gente não esperava, mas foi tranquilo também. Foi pego de surpresa, né? Com algo que não esperava, né? Sim. Isso. Mas Deus é bom, você tá aqui com a gente. Sim. Tá feliz, né? Amém. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sim, claro. Nós dividimos esse momento em algumas partes. E vamos estar falando como tema hoje, evangelismo e missões. E quando se fala em evangelismo, missões, é algo muito precioso e eu gosto muito. É algo assim que mexe com o meu coração. Né? É algo que requer renúncia, requer amor, requer chamado,
é algo que tem que ter chamado. Ninguém é jogado no campo porque não quer, né? Ninguém é colocado no campo porque não quer fazer missões, né? Verdade. Então para nós é uma alegria poder falar desse tema muito precioso, né? Desse tema missões e evangelismo, ou evangelismo e missões, né? E eu quero ler em Romanos 10. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em Romanos. E eu queria pedir que Cris, por favor, filha, leia Romanos 10, do versículo 13. Eu tô com inglês aqui. Eu não... Lê inglês. Amém. Vamos fazer assim. Você lê inglês e eu vou ler em português. Amém. Tá bom. Eu vou começar lendo em inglês, então. Sem problema. Nós estamos falando sobre missões. E missões é exatamente isso, né? Pois. Especialmente transcultural. Então, é Romanos 10, ok? 13 e 15. 13 a 15? Isso. Certo. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on him they have not believed in? And how can they believe without hearing about him? And how can they hear without a preacher? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Eu vou ler aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém. Esse versículo é muito, muito, muito lindo. E eu quero... Pessoal, se tiver baixo, vocês falam, tá? Se tiver baixo, vocês falam. Bruna falou que o áudio dela tá um pouco baixo. Vamos tentar falar mais alto. Tá bom. Eu queria explicar um pouco para vocês sobre missões, sobre evangelismo. Que às vezes a gente acha que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa, né? Assim, de certa forma, tem uma diferença em cada coisa. Missões no sentido bíblico é a tarefa dada por Deus à igreja para a pregação do evangelho a todos os povos, visando buscar e salvar as pessoas perdidas sobre o domínio do pecado. E essa tarefa é colocada em prática, essa tarefa de missões é colocada em prática por meio do evangelismo, né? Da evangelização das boas novas, que é anunciar a palavra, anunciar a mensagem de Cristo, né, a todas as pessoas, e independente de raça, sexo, cor, nível cultural, condição, né, condição social, e aí vai, né, fazendo as pessoas crer que Jesus ele é o suficiente Salvador. E quando nós falamos sobre evangelizar, é cumprir a missão dada pelo Senhor, descrita em Marcos 16:15, né? E Mateus também tem 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evangelismo, ou evangelizar, é um dever de todo cristão. De todo crente em Jesus, precisa fazer evangelismo, precisa evangelizar. Nós precisamos, como crente em Jesus, né? Como cristão, Sim. nós precisamos. E evangelizar é falar do amor de Deus aos milhões de pessoas que morrem diariamente no mundo, sem nunca ter ouvido e aprovado do infinito amor de Deus. E tem uma diferença, né? Você pode ver que tem uma diferença de missões e de evangelismo. Evangelismo você pode fazer em qualquer lugar. Evangelismo você faz na fila de um banco, evangelismo você faz na sala de aula, evangelismo você faz numa praça, evangelizar você reúne um grupo de pessoas que fazem teatro, dança, louvor. Evangelismo não necessita de muitos recursos, não necessita de recursos, né?
Mas quando se fala em missões, primeiro, requer um treinamento. Nós Sim. precisamos estudar aquele lugar que Deus colocou no nosso coração para a gente ir. Nós não podemos fazer missões sem ter tido um certo treinamento. Uhum. Especialmente quando se fala de missões transcultural, né? Então, nós podemos fazer missões, claro, não somente na nossa cidade, né? Quando você se desloca para um povoado no interior, quando você se desloca para outra cidade, quando você se desloca para outras nações, né? Isso é missões. Uhum. Mas evangelismo é tudo aquilo que você faz dentro da sua casa, com os teus vizinhos, na fila de um banco, na sala de aula, no trabalho. E nós, como cristão, nós como filho de Deus, nós não podemos esquecer dessa tarefa de evangelizar, de falar de Jesus, de não perder as boas oportunidades que é nos proposta, né? Sim. Ele diz assim, como vão ouvir se não tem quem pregue? Uhum. Como pregarão se eles não forem enviados? Uhum. É uma sequência de coisas que Sim. ele nos dá esse direcionamento para a gente fazer, né? Então, é um trilho que nós precisamos seguir. Nós não Sim. podemos ser cristão sem evangelizar. Sim. Nós não podemos dizer que nós somos cristãos se nós temos vergonha de falar do amor de Deus. Porque foi esse amor que alcançou a minha vida, que alcançou a tua vida. Foi esse amor que fez milagre em nossas vidas, que hoje a gente está aqui. Uhum. Então, todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que proclama que Jesus é o Senhor, ele tem a tarefa, ele tem eu posso dizer na nossa língua, tem a obrigação Sim. de mostrar Jesus para o mundo. Uhum. Porque é o mínimo que nós podemos fazer. Sim. É o mínimo que nós podemos fazer. E hoje, quando a igreja sai do seu bairro, da sua cidade, anunciando o evangelho e fazendo novos discípulos, a igreja está evangelizando. Ela está crescendo aonde ela está. Agora, quando ela não sai mais somente para o bairro vizinho, somente para a casa do vizinho, para a cidade vizinha, quando ela sai do bairro para as nações, para os lugares, os povos não alcançados, para os lugares que não tem a presença do evangelho, Uhum. então ela está fazendo missões. Uhum. A igreja está fazendo missões. E nós não podemos, como igreja de Jesus, nós não podemos apagar essa ideia, que toda igreja ela tem que fazer missões. Tem um ditado que é Rick White, o nome dele. Ele fala assim, a saúde espiritual de uma igreja é muito mais determinada pelo número de pessoas motivadas na grande comissão do que pelo número de cadeiras que nela existe. É algo bem, bem precioso, né? Então, a igreja, ela estando envolvida com missões, motivando a igreja em missões, ela cresce. Né? Ela se expande. Verdade, sim. Isso é muito precioso. E eu queria, Cris, que tu pudesse, mudando aqui um pouquinho, que tu pudesse falar um pouquinho sobre a tua experiência de missões, né? A sua experiência, como nasceu no seu coração o desejo por missões, porque eu sei que tem muitos jovens que eu estou vendo aqui que têm amado fazer missões, que têm saído da sua casa, que têm saído do seu conforto. Eu sei que esses jovens, essas pessoas que estão nos assistindo agora, elas irão amar, né? Sim. Ouvir você falar sobre isso. Certo. Então, eu cresci numa igreja que fez muitas vezes fazia viagens de missões, assim, de 2 semanas durante o verão. E quando eu era jovem, eu tinha esse desejo para participar e fazer. Eu fiz uma viagem assim quando eu tinha 17 anos, inclusive foi nessa viagem de missões dentro dos Estados Unidos que eu e Chad
fazemos juntos e foi assim que a gente se conheceu. E foi boa essa experiência, mas não era transcultural. Então, depois que a gente se casou, a gente falava em missões e fazer essas missões, como você chama, de esses curtos de duas semanas. Missões a curto prazo, a gente fala. Curto prazo, certo. Então, a gente estava, depois de um ano e pouco de casar, a gente queria fazer uma viagem assim. E em Dove Westgate apareceu um que estava indo para Juazeiro. Então, a gente foi. Só que durante esse tempo, Chad foi Chad primeiro que sentiu de Deus, que Deus estava chamando a gente para realmente se mudar para outro país. E no início, para mim era algo tão grande, assim, eu fiquei com medo um pouco no início, mas depois que a gente passou essas 2 semanas com o povo brasileiro, a gente ficou assim, com o povo no coração e sabendo apaixonado pelo brasileiro, isso. E sabemos que era um chamado de Deus para a gente ir. Mas é interessante, Deus, geralmente, na minha experiência, Deus não dá a imagem toda. Ele só dá os passos. Então, quando a gente se decidiu ir embora do nosso país e ir para outro canto, a gente não sabia o que a gente ia fazer. A gente estava só indo, era só isso que Deus falou. Vai, aprende a língua, a cultura, começa a falar com as pessoas e depois eu vou te mostrar o que é que você vai fazer lá. Então, muitas vezes, e isso não é só em missões, mas em nossas vidas em geral, Deus vai mostrando passo a passo. Basta só ser fiel naquilo que Ele coloca na sua frente, que Ele vai dar o próximo passo. E aos poucos você vai indo na direção dele. Você não precisa saber aonde você vai chegar, porque ele está no controle, ele vai te levando. Então eu saí um pouco do assunto, mas foi assim para a gente. Deus colocou esse desejo em nossos corações. E até hoje eu ainda tenho muito desejo em fazer missões. Mesmo que na vida atual eu acho que meu papel é mais evangelismo, né? Que eu tô tentando fazer tudo para meu cachorro veio dizer oi. Mas é mais evangelismo hoje, mas com as pessoas ao redor, né? Na vida, no dia a dia. E mas o assunto de missões é algo tão querido que eu creio que ainda na minha vida eu vou fazer mais. Amém. Até talvez eu vou morar em outro lugar ainda. Eu não sei. O que Deus mandar fazer, eu faço. Sim. Eu tenho muito desejo ainda. Mas eu não sei aonde e quando. Se ele falar Brasil de novo, eu vou. Aleluia, minha vida. Mas tem mais alguma pergunta? Assim, eu respondi aquilo que você estava querendo. Isso. Cris, quanto
fala um pouquinho sobre o período que você morou aqui, quanto tempo você ficou aqui, você teve filhos aqui no Brasil, como tudo isso? Certo, então a gente foi no final de 2001 para Juazeiro do Norte. E a gente passou um ano lá, aprendendo a língua com Jocélio e Amanda, fazendo aula. E a aula era todo dia, de segunda a sexta, só praticando, aprendendo a falar português. E então a gente não estava, entre aspas, fazendo missões ainda, mas fazia parte, porque a gente não ia poder falar e ter o mesmo impacto com as pessoas sem esse ano de aprender a língua e a cultura. Então, depois de um ano que a gente foi morar em Fortaleza, e eu acho que não sei se foi com 6 meses, ou aos poucos a gente ficou conhecendo os jovens aí em Parque Manibura, e aos poucos montando um ministério. Então foi no final de 2002 que chegamos lá, e a gente ficou lá até o final de 2008. Então foi um ano em Juazeiro, 6 anos em Fortaleza. Em Fortaleza, nasceu as nossas 4 filhas. A Gisele, a gente adotou de Sobral. Ela nasceu em 2004, 2005. A Larissa nasceu em Fortaleza. A Alicia nasceu em 2007. E a Callie nasceu em 2008, mas ela nasceu em Juazeiro do Norte, porque a gente passou uns meses lá antes de vir embora. Sim, então em Brasil, em total, foi 7 anos. Muito bom. 7 anos que você teve essas experiências, podemos dizer assim, de missões transcultural, né? Que Sim. Saiu da sua cultura, do seu país, Estados Unidos, e veio do Brasil, para a cidade de Juazeiro, logo Fortaleza. E foi na sua primeira viagem de missões a curto prazo que eu conheci, né? Você e Chad, lá de Juazeiro, né? Como Deus faz as coisas perfeitas, né? Hoje a gente está aqui, hoje a gente saiu de Juazeiro e ficamos aqui logo que você e Chad saiu. Mas, queridos, nós estamos contando essa história para que você possa ouvir um pouquinho sobre missões transcultural. Assim como tenho certeza que para a Cris não foi fácil a adaptação, para mim e para o Vitor, que veio, mesmo sendo no mesmo país, mas que cidades diferentes, não foi fácil, mas é recompensador. Quando você faz com a direção de Deus na sua vida, quando você faz com a resposta de Deus no seu coração, não tem como você se arrepender. Não tem como você, poxa, não. Porque missões está dentro. Missões está no DNA. Missões está no coração. Ninguém pode tirar isso de você, né? Então, é algo muito precioso. E em Atos 1:9, eu quero que a gente leia, vai nos dizer um pouquinho sobre missões e evangelismo, né? Algo muito, muito interessante que eu estava estudando e está bem claro. Talvez você já leu esse versículo, mas você não deu conta quão claro ele é, né? Quando se fala de missões e evangelismo, de evangelismo e missões. Atos, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim... Atos 1, 8 e 9. Vamos lá. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É algo bem interessante, que eu estava lendo, estudando, e vendo assim, que realmente
tem sentido, né? Quando ele fala evangelizar, testemunhar, é pregar o evangelho em Jerusalém. Em Jerusalém é na nossa localidade, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso trabalho, né? Na nossa fila de banco, nesses lugares. E quando ele diz assim, né? E já missões, ser testemunha e pregar o evangelho na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Né? A gente pode ver bem claro que ele está falando aqui. Vocês vão pregar em Jerusalém, né? Jerusalém, na Judéia, até nos confins da terra vocês vão. Então, é isso que o Senhor deseja, né? Para mim e para você, né? Lembrando que quando você está no centro da vontade do Senhor, Ele tem colocado no seu coração missões e evangelismo, como eu falei, está no DNA, né? Se você tem no seu coração, eu acredito que missões, que evangelismo, você tem essa sede de falar de Jesus. E aí, com essa sede, com essa fome, com esse desejo insaciável de falar de Jesus, você não se conforma mais em estar só aqui. Você quer sair, você quer ir além. Você quer voar, você não se conforma com o evangelho só na sua cidade. Você quer ir para os povos não alcançados. Você quer ir para lugares que ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Eu tive agora, como vocês sabem, eu tive recentemente na África e quando a gente escuta pessoas falar de... Eu acredito que você, assim como eu, pode pensar também. Eu já pensei, até então eu já tinha pensado, eu falava, meu Deus, tem pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Realmente existem pessoas. Às vezes a gente fica nessa... Vem essas dúvidas. Gente, e agora na África, eu estava num certo povoado e um dos missionários que estava com a gente sentou com uma criança de mais ou menos, eu acredito que ela deveria ter 12 anos, talvez, entre 10 e 12 anos. E ele perguntou para ela, você nunca ouviu falar de Jesus? Aí a criança, não, quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu fiquei assim, gente, tem gente que nunca ouviram falar de Jesus. Tem muita gente que nunca ouviram falar de Jesus. E muitas vezes a gente se limita ao que nós temos recebido, sabe? Eu tô assim, tá difícil. Gente, tem pessoas que está mais difícil que precisam ouvir falar de Jesus. Tem pessoas que se encontram numa situação que só o milagre do Senhor. E se não tiver quem vá, se não for você que vá, quem é que vai? Sim. Como eles vão ouvir se não tem quem fale dele? Se não tem quem pregue? Então nós precisamos ser despertados para fazer, para evangelizar, aonde quer que a gente esteja. Assim o reino de Deus cresce, a igreja de Jesus cresce. E assim quando a igreja crescendo, enviando missionários para o mundo, para as nações. Né? É isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor quer do povo dele. Que eles sejam despertados para assim fazer o ID dele. Por isso, queridos, que é importante você diferenciar missões e evangelismo. Talvez você diga assim, não, mas é a mesma coisa, Vânia. Sim, porque um anda com o outro. Mas tem uma diferença. Como eu falei lá no início. Evangelismo não necessita de recursos. Você pode fazer em qualquer lugar que você tiver. Né? Missões necessita de um pouco mais. Porque requer renúncia. Requer sustento financeiro, requer intercessores, requer tantas coisas. Evangelismo é um dever meu e seu. É um dever de todo crente em Jesus. Nós não podemos negligenciar isso, não. Não tem como você dizer que, eu sou missionário, se eu não sou evangelista. Não tem como. Sim. Porque na missão se trabalha evangelismo. Para que haja missões, tem que ter evangelismo. Porque toda missão ela é evangelística. Né? Não tem como ter missão se não é evangelística, né? Sim. Então, é muito importante que a gente entenda a diferença para que a gente não possa perder o foco.
Aham. para que nós não possamos perder o foco, porque, mais uma vez, evangelismo na sua melhor interpretação é a obrigação de qualquer salvo em Jesus, de fazer em todo lugar. Mas como igreja, nós não podemos deixar de entender a sua obrigação missionária, que é de enviar missionário para o campo. Uhum. Como igreja, nós não podemos, né? E isso necessita do empenho de todos, de toda a igreja, de todo o povo de Deus, né? Contribuindo, orando, indo, né? Como está ordenado em Mateus 28, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Uhum. Não é? Então, isso é importante para Uhum. que a gente possa entender esse princípio. Uhum. Eu queria que, Cris, tu pode falar um pouquinho sobre as estatísticas de como está essa questão sobre missões, como está essa questão de missionários no campo, quantos tem, é suficiente, não é? Essa questão toda de... Pode Sim. falar um pouquinho? Sim. Sim, realmente é insuficiente. A quantidade de missionários que existem no mundo. E até na Bíblia fala em Mateus 9:37. Você pode Sim, ler? sim. Mateus 9, Sim, 37. 37. Vamos lá. Diz assim: por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. Uau! Sim. E também fala, né, que a colheita é grande e os trabalhadores. Isso. Isso. Então, algumas estatísticas são que morrem, em média, 85 mil pessoas por dia. 33% são cristãos, ou seja, cerca de 28 mil pessoas estão salvas. 57 mil estão condenadas se não forem alcançadas antes de morrer. Uau! É muita gente, né? Uhum. Muitas almas. Estima-se que 60 a 65 mil pessoas morram atualmente no mundo atual da pandemia, sem terem sido alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Em 2019, morreram sem ter ouvido ou conhecido a mensagem do Evangelho. 30 milhões de pessoas. Só em um ano só, né? Uau! 2019. Uau! Gente, é muito. É muito. É muita gente. 60 a 65 mil pessoas morrem atualmente no mundo. É muita gente. E 30 milhões de pessoas em 2019 morreram sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Sim. É um índice altíssimo. Uhum. É o índice. É como eu compartilhei esse testemunho do Matias, né? Eu compartilhei com vocês esse testemunho do Matias, dessa criança que nunca ouviu falar de Jesus. É muito difícil para mim imaginar, porque no mundo que eu nasci e fui criada, e também até no Brasil, onde a gente fez o trabalho missionário, todo mundo, pelo menos, já ouviu falar de Jesus. É muito complicado para mim, na minha cabeça, imaginar que uma pessoa nunca ouviu falar dele. E olhando para isso tudo, dói no meu coração de saber que 30 mil pessoas morreram. 30 mil pessoas é muita gente sem ter ouvido falar de Jesus. 30 milhões? 30 milhões. Isso, 30 milhões. É muita gente, é muita gente. Então eu creio que
Eu creio que Deus, ele quer uma nação, ele quer um mundo despertado para fazer o que ele nos manda fazer, porque a palavra dele diz que o trabalho é muito, mas os trabalhadores são poucos. Então, querido, o que você está fazendo na sua casa? O que você está fazendo com o que ele nos pede para fazer? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deixa Deus usar você. Seja na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade, ou até os confins da terra. Pessoas estão morrendo, pessoas estão perecendo. E aí, nós vamos ficar calados? Nós vamos ficar onde a gente está? Não! De maneira nenhuma, nós temos que falar. Eu tava ouvindo um testemunho que as pessoas vão para a Índia fazer missões na Índia, né? Uhum. E quando começa a falar de Jesus, eles dizem assim, o hindu, ele interrompe e ele diz assim, qual Deus você irá pregar? Aí você diz assim, aí você fala assim, de Cristo. Aí ele diz assim, não, a gente não precisa, porque nós já temos 330 mil. 330 mil deuses tem na Índia. O que é que a gente está... Gente, mas a palavra de Deus, a palavra dele não volta vazia. Nós precisamos pregar. Nós precisamos ir. A pergunta que eu faço para todos que estão nos assistindo agora. Você estaria pronto para morrer pelo evangelho? Você estaria pronto para morrer se for preciso? Os dias estão próximos. Sim. Os dias estão mais que próximos. Jesus está voltando. E eu não quero que mais milhares e milhares e milhares de pessoas morram sem nunca ter ouvido sobre Jesus. Ouvido sobre Jesus. Nós não podemos se conformar. Nós não podemos se conformar com isso. Nós temos que fazer, que ir, que evangelizar. Porque é necessário que o missionário tenha sido incumbido por Deus para levar o evangelho a uma população, a um povo que nunca ouviu falar dele. Um povo que tem sede e fome. Porque o mundo quer ouvir, mas não tem quem pregue. Não é verdade? E hoje o comunismo é responsável por mais de 120 milhões de mortes em todos os países que foram submetidos pelo regime. O comunismo hoje tem sido uma das portas fechadas para que o evangelho entre. Sim. E é incrível. Né? A gente tem o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em duas, a oriental e a oriental comunista e a ocidental capitalista. Quando o muro caiu no dia 9 de novembro de 89, era Deus falando, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá sobre esse lugar. Não prevalecerá. Então nós temos que entender. Não é sem propósito que a Bíblia afirma que os tolos escolhem a esquerda e o momento do julgamento final. Os condenados serão colocados à esquerda. Né? Então, hoje, um dos maiores dificuldades que se tem do evangelho entrar no país é o comunismo. Hoje nós escutamos sobre Coreia do Norte. Né? Coreia do Norte está como o primeiro país que não se entra. Lá eles estão matando missionário. Né? Sim. Está matando, porque não? Hoje nós temos Hoje, quando eu olho para o Brasil, ou para os Estados Unidos, ou para muitas nações que o evangelho é livre, é Deus dizendo, não perca tempo. Sim. Né? Não perca tempo. Vai, fala. Não perca tempo, porque tempo você já perdeu demais. Então, realmente é um momento de nós se despertar, né? Da gente se levantar, né? Hoje a gente escuta falar da janela 1040, que eu amo muito, né? Amo muito, que são os países islâmicos que proíbem completamente o evangelho, né? E lá tem muitas nações. Eu acredito que é cerca de 62 nações que estão envolvidas com a janela 1040. 62 países que não se pode entrar o evangelho.
E vamos para mais perto, Cris, da gente. Aquele missionário de Dove, né? De Elizabeth Down, né? Que ele foi para, acho que foi Iêmen, um país aí, alguns anos atrás. E ele foi, né? Para ensinar inglês como professor, né? Ele entrou como professor, né? E quando descobriram quem ele era, mataram ele lá mesmo. Sim. Né? Então é triste, é uma realidade triste. Hoje nós temos muitos países que você pode ter oportunidade. Não necessita, talvez, claro, para você fazer uma viagem transcultural, uma missão transcultural, como eu falei antes, precisa de planejamento, precisa realmente de oração, de direção do Senhor, né? E eu acredito que cada um de nós podemos fazer isso, né? E eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo nessa tarde, que um tempo atrás fez missões, que um tempo atrás viveu de missões e sabe do que eu estou falando. Eu quero dizer para você que sua missão não acabou nessa terra, viu? Sua missão não acabou. Deus vai te usar muito mais. Deus vai usar você muito mais. Não deixe essa chama da presença do Senhor por missões, da sede que o Senhor tem de fazer missões morrer no teu coração. Em nome de Jesus. E, como eu falei, é algo assim que, gente, mexe com o nosso coração, né? Missões mexe com o nosso coração, não tem como. Né, Cris? A gente... Eu queria dizer também que o inimigo vai usar cada desculpa para prevenir uma pessoa fazer missões. Ele vai usar dinheiro, ele usa muitas coisas para dar desculpa. Eu sei que missões não é um chamado para todas as pessoas. Então, às vezes, Deus possa fechar uma porta se não for a coisa certa, mas muitas vezes é desculpa que o inimigo coloca em nossa mente. Então, precisamos usar sabedoria para conhecer a voz de Deus e saber quando é um chamado que ele está dando. E a gente precisa correr atrás e persistir. E sim, isso. Isso. É verdade. Isso o inimigo vai tentar parar, né? Eu estava, Cris, falando e eu estava lembrando os jovens que estão nos assistindo, que sonham em casar, que tem relacionamento. Eu lembro que o Senhor falou... Você lembra uma viagem missionária que você fez para Fortaleza, para Jeane Mark, Nelson? Sim. Eu estava nessa equipe, né? Sim, eu e o Vitor estavam nessa equipe com vocês. E naquela viagem de curto prazo, Deus falou no meu coração que nós não iríamos ficar em Juazeiro. Deus falou, naquele tempo eu ainda não morava com o Vitor. Nós não éramos casados. E eu orava, eu falava, Senhor, e aquilo queimou no meu coração. Eu fiquei, uau, Deus está falando que nós não vamos ficar em Juazeiro. Só que precisou anos depois. Porque eu casei e esse chamado não era só meu também. Eu não podia fazer missões sozinha se eu era casada. Sim. Então eu orava, Senhor, coloca no coração do meu marido esse amor por missões. Porque não basta ser só no meu coração, de certa forma. Porque se o Senhor quer me levar, eu quero que o Senhor leve a minha família. Né? Porque eu era casada, tinha filha. Eu não ia fazer missões no campo missionário distante da minha família, não. E assim Deus colocou no coração dele. Logo depois nós viemos para cá e nós temos vivido dias incríveis, sabe? Então... Realmente, os jovens que estão namorando, que um deles tem desejo por missões, outro não tem, ore ao Senhor que se é isso mesmo que você deseja, porque depois de casar, querido, fica mais difícil, né? Entendo que quando você tem um chamado no seu coração, Deus move céus e terra, mas Ele vai cumprir a promessa dele na tua vida, no teu coração. Mas também Ele não vai destruir uma família
De maneira nenhuma, não é verdade? Se ele tiver de levar, ele vai levar todo mundo. Assim como ele trouxe nós para cá, assim como ele trouxe Cris para cá, constituiu a família, levou, e aí Deus está movendo, Sim. não é verdade? Então, a melhor coisa realmente é viver no centro da vontade do Senhor. Né? Esperando isso, não negligenciando. Né? O diabo, ele sempre vai vir. Satanás sempre vai vir. Mas a voz de Deus seja a voz que vai dizer: é isso, minha filha, é isso, meu filho. Né? Em nome de Jesus. Queridos, vocês têm perguntas? Ficou claro o que nós falamos aqui? Vocês que estão nos acompanhando aí, né? Mariane, um beijo. Mariane, que está na frente do Dove Afora, né? Dove School, um beijo. Se vocês tiverem pergunta, vocês podem falar aqui, tá? Nós tentaremos responder suas perguntas. Sim. Vai lá, Aline Dias. Faz sua pergunta aí, filha. Estamos aqui disponível, tá? Para vocês. Se vocês têm esse desejo por missões. Cris, aqui. Vocês podem falar um pouco sobre profissão e graduação em missões? Profissão, graduação e missões. Sim. Espera aí, eu tô agitando aqui porque a bateria tá acabando. Sim. Pronto, espera aí. Quando se fala em profissão, quando você tem sua profissão e missões, é algo que eu acho fantástico, né? É uma coisa que eu tenho ensinado para os meus jovens aqui, para os meus amigos jovens que têm essa dúvida sobre como eu tô formada, mas eu tenho um coração de missões. Deus quer usar a tua profissão, Deus quer usar a tua graduação no reino de Deus, né? E não tem nada, assim, se é algo lindo que eu acho, é algo assim, que rompe, é quando eu vejo um jovem formado, fazendo missões no campo. Né, Cris? Você pode talvez falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu não entendi a pergunta. Fala de novo, por favor. Sobre profissão, graduação, né? Formação e missões. Como isso pode andar junto? Uma coisa que vem à mente é medicina. Assim, isso é só um exemplo. Um exemplo, uma profissão, mas isso é uma coisa que Deus usa tremendo, né? Indo para lugares. Até você. Isso fez parte da sua missão em África, né? Isso. Deu ajuda. Isso. Então, só um exemplo. Mas fora disso, eu creio que estudando e tendo uma profissão é algo que sempre vai você cresce, você fica com mais conhecimento. Então, tudo que você vai aprendendo na sua vida, estudando, você pode usar na vida missionária. Eu acho que você vai poder usar se relacionando com outras pessoas. Talvez Deus vai colocar você em um lugar ou com a amizade com pessoas que têm a mesma profissão e você pode falar naquele nível, naquele assunto. Deus pode usar para providenciar um trabalho para você em outro lugar, para você ter os recursos necessários. Então, eu acho que sim. Se você está sentindo um chamado para missões, não quer dizer que você não deve estudar. Sim, isso, exato. Porque estudar é algo tremendo
E Deus coloca essas coisas em nossos corações, e desejos para estudar e mais conhecimento e várias coisas. Uma coisa que eu acho que talvez seja um problema maior aqui nos Estados Unidos é que aqui não existe faculdade do estado ou federal que você pode fazer de graça. Tudo é pago aqui. Então, um problema é que depois de se formar, as pessoas têm muita dívida para pagar. Então, isso evita muitos jovens em fazer missões porque tem que pagar essa dívida. Faculdade, né? Eu acredito que muitos lugares ao redor do mundo, como nós ouvimos hoje à tarde, não se pode entrar como missões, como missionário. Você não pode entrar como missionário, mas você vai poder entrar como médico. Você vai poder entrar como um profissional de saúde, você pode entrar como um animador infantil. De certa forma, é uma ferramenta que Deus te dá para você usar no reino dele. Né? Hoje, um dos maiores privilégios hoje é uma pessoa ela ter uma formação e usar no reino de Deus. Né? Isso, eu conheço alguém que é fotógrafo. E tá num país como fotógrafo, mas fazendo... Isso é muito bom, muito bom. Fernanda perguntou assim, para você ser um missionário, é preciso ser em tempo integral, abandonar tudo? De maneira nenhuma. Tem os missionários que precisam fazer missões em outro país, que de certa forma ele vai usar aquela formação, aquilo que ele tem naquele país. E muitos deles naquele país trabalham prestação de serviço para se sustentar. Então ele vai usar a formação dele em missões e para se autossustentar também. Né? Tem uns que têm o chamado de abandonar, de largar tudo. Tem uns que sabem conciliar. Vai do que Deus está falando para cada missionário. Não sei se ficou claro, Fernanda. Isso... Eu não sei porquê, Vânia, mas não está aparecendo mais na minha tela as questões. Então você fala... Não ficou... Eu não sei como... Mais alguém? Vocês têm pergunta? Vocês podem... Se vocês tiverem pergunta, foi muito boa a pergunta da Aline Dias, foi muito boa a pergunta da Fernanda, tá? Foi muito interessante, né? Que é o que hoje é uma das maiores dúvidas, né? As pessoas querem largar tudo e querem ir para o campo, mas você tem que ter sua ferramenta para servir no campo, né? Essa experiência que eu tive agora, né, nessa viagem com o Mochila no Sertão, né? Com o projeto Mochila no Sertão e o Ministério Desperta-me, foi uma experiência muito boa, porque a gente foi com médicos, a gente foi com a equipe que serviu na área social, que serviu com criança, né? Então, para mim, assim, eu fico muito feliz, sabe? De saber que o reino de Deus não se resume dentro de uma igreja. Que pastores podem sim fazer missões, que líderes podem sim fazer missões fora, pode sair da igreja. Esse é o nosso papel. Nós não devemos se limitar 4 paredes, sabe? Porque hoje a gente vê, Cris, muitas mães, por exemplo, muita família, muitas mães, né? Mães com crianças, tal, que colocam muita dificuldade. Muitos pais que colocam dificuldade, sabe? Eu não posso ir porque eu tenho os meus filhos, que eles são tão pequenos, que eles são tão indefesos, eles precisam de mim, mas as pessoas estão morrendo lá fora. Sim. As pessoas estão perecendo lá fora. O que será? Eles vão ouvir o quê? Se não tem quem pregue. Então, enquanto nós estamos no campo, Deus está cuidando da nossa família, né? Amém. Enquanto a gente está fazendo missões, evangelismo, Deus está trabalhando. Então, meu amado, não se limite, sabe? Não se limite. Porque eu não tenho recursos financeiros. Eu sei que quando a gente fala de evangelismo, não se precisa. É um dever meu e seu. Quando nós falamos de missões,
Sim, necessita. Mas se Deus está te chamando, Ele vai sustentar. Foi a minha experiência para a África, né? Para Cabo Verde. Nós não tínhamos recursos financeiros. Nós não tínhamos. Mas a palavra que o Senhor me deu, Ele disse, eu te chamei, eu te sustentarei. Né? E como o povo da minha igreja, eles viram, Deus... Seja bem-vindo. Queridos, nós estamos falando sobre missões e evangelismo. Se você tem alguma pergunta, tá? Temos aqui, Cris, Aline. Outra pergunta. O missionário precisa obrigatoriamente estar vinculado? Muito boa pergunta. A uma igreja? Essa pergunta é muito, muito interessante, Aline. Muito interessante. Eu acredito. O que você acha, Cris? Fala o que você acredita. Eu creio que sim, pelo lado de cobertura espiritual, suporte, tomar contas com as pessoas quando tiver dificuldade, você tem aquela rede. Eu vejo como uma rede por baixo, né? Se acontecer alguma coisa, tem aquela segurança que você pode correr. Isso, eu também concordo. Eu concordo sim que o missionário ele tem que estar vinculado a uma liderança. Quando se fala em igreja, a gente está falando de liderança, né? Sobre esse missionário, porque se acontece, você como missionário está no campo e se algo te acontece, qual é o suporte que você vai ter naquele lugar, no campo? Então, sim, eu acredito que sim, é importante o missionário estar debaixo de uma cobertura, precisa ter uma cobertura, né? Questão, a gente vê até, nós temos a cobertura de Jesus na nossa vida, né? Como cobertura principal, Jesus. E nós temos uma cobertura na terra que Ele tem colocado sobre nós, né? Sobre cada homem e cada mulher, que você vai prestar conta, que você vai mandar informativo, que você vai pedir oração, que a igreja está lhe ajudando, né? Muitas vezes o suporte, oração, muitas vezes... É muito importante esse lado de oração, para ter as pessoas orando, cobrindo você em oração. Muito importante. Isso é muito importante, muito importante. Obrigada, Aline, pela pergunta. Bom. Vocês têm pergunta, pessoal? Se vocês tiverem, vocês podem ir digitando logo aí abaixo, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta. Se não... Vânia, eu queria saber... Eu ainda estou tentando entender essa criança que você falou na África que nunca ouviu falar de Jesus. Essa criança tinha noção de Deus? Eu acredito que sim, sim. Mas como aquele lugar não tinha a presença do Evangelho, então ela... Nem igreja católica? Não tinha nada. Eu fiquei até assim, uau, como pode, né? Sim. Mas sim, existe. Eu presenciei isso. Né? Incrível. Ops. Mas e como foi que ela ficou? Ela aceitou ficou Jesus. curiosa? Isso, ficou curiosa. Pediu para que nós pudéssemos falar sobre Jesus. E aquele tempo acabou com um dos nossos missionários que estava acompanhando, né? Falou sobre Jesus, todo sobre o plano de salvação, quem era ele e tal. E no final, ele disse, eu quero receber esse Jesus. Legal. Né? Eu quero... Então, foi uma experiência muito boa que a gente teve, né? E isso me despertou para não perder mais tempo, né? Não perder mais tempo sobre falar de Jesus, né? Então é algo muito muito precioso, né? Quando se fala da pessoa de Jesus, quando se fala do plano de salvação, quando se fala de evangelizar, de
missões é Sim. algo que eu amo muito, né? É algo que muitas vezes até deixa meu coração uns pedaços, Uhum. né? Eu Uhum. tive a oportunidade de ir numa comunidade onde nós chegamos com trabalho infantil, né? Aquela de animação e tal. E uma das pastoras que estava com a gente, né? Pastora Chá, do Projeto Mochila no Sertão, ela percebeu que todas as crianças tinham como se fosse uma bolinha, era parecido com catapora, né? Com Sim. catapora. E só que todo o seu corpo. E a gente não entendeu porque todas as crianças tinham aquilo, né? E logo em seguida olhamos, percebemos a gravidade da situação também. E a gente percebeu que alguns falavam que era contagioso, né? A gente ficou, Senhor, toma o controle, nos livra, Senhor, tal. Sim. E uma das mães que estava lá falou assim, mas deixa eu mostrar aqui o meu filho aqui, como ele tá. Quando ela desceu o shortinho da criança, o bumbum, gente, estava completamente ferido. E ali meu Coçava. coração coçava muito, eles coçavam até. E eu disse, Deus, eu saí para o canto, eu não aguentei, eu chorei. Eu disse, Deus, como pode, Senhor? Porque eles não tinham remédio, né? E ali a gente divulgamos ali que nós estávamos precisando de recursos e tal. E graças a Deus a gente conseguiu comprar a medicação e questão de uma semana. Retornamos lá e a criança estava com o bumbum saradinho, assim, a coisa mais linda, né? Então, é algo assim muito precioso que mexe com o nosso coração, né? Que mexe, não tem como você ver. Eu imagino quando Jesus estava fazendo a missão dele, por onde ele passava, que ele via o leproso e ele não se intimidava de chegar perto, né? As pessoas falavam, mestre, você não pode tocar, mestre, o que é isso? Você sai. E ele lá, com o amor dele, com a brandura dele, quando o cego estava lá e pessoas, não precisa, ele não vai te ouvir. E Jesus ia lá, o cego, e aquela mulher desesperada, tocou na orla do manto de Jesus e foi curada, porque Jesus ele não fazia acepção, Jesus ele não fazia distinção de pessoas, porque o que ele queria é que as pessoas conhecessem o amor dele na sua vida, né? O que Jesus estava, a intenção de Jesus é que as pessoas fossem curadas pelo poder, né? Pelo poder dele. Então, hoje não tem como nós como cristãos, nós lermos a Bíblia, nós entendermos o plano de salvação, nós entendermos o ministério de Jesus, nós entendermos as curas e milagres que ocorreram e nós ficarmos sentados no banco de uma igreja, recebendo, achando que a nossa vida não está boa, não está o suficiente, enquanto pessoas estão morrendo. A realidade, queridos, é que pessoas estão morrendo sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Você pode morrer. Nós vamos morrer. Nós não vamos ficar para sempre nessa terra. Mas qual foi o legado que você deixou nessa terra? Qual é o legado que você está deixando na tua casa? Na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola? Qual é o legado? As pessoas estão olhando Jesus em você, as pessoas estão vendo a presença de Jesus na tua vida. Amém. Porque é isso que precisa acontecer, porque nós somos imagem e semelhança dele. Não é verdade? É. Então, é algo muito precioso quando se fala. Nós poderíamos ficar aqui por muitas horas. Né? É para falar de Jesus? Aleluia, eu amo falar dele. É para compartilhar das boas novas? Amém. Estamos aqui para isso, porque essa é a nossa missão. Não é verdade? Então, se você tem perguntas, se não, nós podemos encerrar. Se você tem... Eu queria encorajar cada pessoa a procurar uma oportunidade de fazer missões, mesmo sendo de curto prazo,
porque você vai ter uma nova visão de o que é missões. E é assim que Deus possa abrir isso mais no seu coração e mostrar para você se é para você ir atrás, fazer mais, ou talvez você vai ficar sustentando um missionário. Mas algo acontece no seu coração quando você realmente toma aquele passo para frente, para fazer e realmente entender. Você tem mais entendimento de o que é missão. Isso. E algo desperta no coração. Isso, exatamente. Inclusive, esse fim de semana agora, né, era para nós estarmos em uma escola de missões, né? Muitas pessoas aqui da igreja, né, para Escola de Missões Desperta-me, né, com o pastor Anderson Chofá. E foi mudada para outubro, né, o feriado. Fernanda pode me confirmar se ela estiver aí, dia 12 de outubro. Então, eu quero convidar você, se você quer ter uma experiência de missões, eu confesso para vocês que eu fui para essa escola de missões ano passado. E foi algo surpreendente. Foi algo assim que eu não sabia que no meu Brasil, que no meu Nordeste, teria um lugar como aquele. Né? A gente estava, fizemos missões com o pastor, eu esqueci o nome dele, Além das Possibilidades, do Ministério Além das Possibilidades. Né? E foi muito precioso. Então, eu quero convidar você, não é só a Igreja Dove que está organizando para ir, você que está nos assistindo, você pode ir, porque a intenção do meu coração é que você possa fazer, nem que seja uma missão a curto prazo, porque quando você faz, a sua vida não é mais a mesma. Verdade. Você não é mais a mesma. Nós não podemos falar de missões se nós não fazemos e não tivemos experiência com missões. Pastor Alexandre, obrigado, Aline. E vai ser na cidade de Milagres, no Ceará. E mais precioso para mim ainda, que é com o pastor Elso e Lídia, né? Muito amigo nosso, né, Cris? Sim. Então, você pode participar com a gente, tá? Desse momento precioso. E isso mesmo, nós queremos te encorajar, tá? Nós queremos, sim, te encorajar a ter essa experiência única sobre missões. Em nome de Jesus. Amém? Eu acho que uma coisa que acontece é que você não está somente investindo nas vidas das pessoas, mas a sua vida está mudando. Você não fica mais o mesmo depois de fazer trabalho de missões. Isso. Verdade, isso mesmo. Então, queridos, nós queremos finalizar esse tempo, tá? E nós queremos orar. Eu vou orar um pouquinho, o Cris vai orar um pouquinho. E a nossa oração vai ser que Deus mande trabalhadores para a seara e que Deus desperte no teu coração amor por missões. Amém. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos. Bom? Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por essa tarde. Eu quero agradecer por esse momento tão precioso, essa oportunidade tão preciosa de estar aqui, Senhor, com a Cris, compartilhando sobre esse tema tão tremendo, Deus, que é evangelismo, que é missões, meu Pai. Deus, eu oro que o Senhor venha despertar no coração do teu povo o desejo por missões e que eles venham, Deus, ter essa experiência, deixar se permitir viver essa experiência de missões, meu Pai. Seja ela a curto prazo, a longo prazo, porque nós sabemos, Deus, que nós não estamos somente investindo naquele campo, mas nós estamos investindo em nossas vidas, em nosso crescimento, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar que o Senhor derrame, Deus, sobre cada um, Deus, esse desejo, cada um que nos assiste, Senhor, esse desejo por missões, esse amor por missões, Senhor, de ir, de fazer discípulos, Senhor. Espírito Santo, porque
essa é a direção que o Senhor nos dá. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Senhor. Coloca, Deus, esse desejo insaciável em nosso coração. Que nós não possamos, Senhor, se acomodar, ficar no nosso lugar. Mas que a gente possa, Deus, com isso, Deus, permitir a manifestação da Tua presença em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelas perguntas que foram lançadas aqui nessa tarde, Deus. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa fazer com que essas respostas, Senhor, possa brotar nos seus corações, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas, Deus, e criar vida, Pai. É a minha oração, Deus, nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, te agradeço, Pai. Te agradeço por sua palavra. Aleluia, Jesus. Sua palavra, a verdade, a vida. Que ilumine nosso caminho, Senhor. Eu peço que você mostre para cada pessoa qual é seu papel em relação a missões de evangelizar, Senhor. Que é um chamado para cada um de nós. Bem, E eu sei que em tempos... Tem muitos tempos em nossas vidas e tem hora para tudo. Então, não é um chamado de toda hora, da vida toda. Mas eu sei que o Senhor tem propósito para nossas vidas. E você está chamando algumas pessoas para missões. Seja prazo curto, seja... tempo indeterminado, Senhor, mas eu peço que você mostra lugares. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor, Deus. para as pessoas que você providencia tudo que é preciso, que o Senhor abre as portas que precisa, Senhor. Eu peço que você dá paz nos corações de cada um, que não seja uma coisa confusa, mas que seja uma coisa clara. E eu peço que as pessoas que estão precisando fazer um trabalho de missões, que você coloca nos corações, que você abre as portas em nome de Jesus. Que possamos mostrar teu amor, sua luz às pessoas nesse mundo que estão precisando tanto, Senhor. Aquelas pessoas que nunca ouviram falar de ti. Uma coisa que parece absurdo para nós. Sim, Jesus. Mas é uma realidade para milhares de pessoas, Senhor. Milhões de pessoas. Aleluia, Jesus. Então mostra para nós qual é o nosso papel. Em nome de Jesus. Que nós não possamos, Senhor, mais ouvir, Deus, um índice tão alto de pessoas morrendo, Deus, porque nunca ouviram falar do Teu Evangelho, Pai, porque nunca ouviram falar de Você, Jesus, que nós não possamos, Deus, ouvir mais, que pessoas estão perecendo porque não conhecem a Ti, Jesus, mas coloque esse entendimento no nosso coração, Deus, desperta o nosso coração, Deus, para ir até os perdidos, Senhor, para falar de Você, Jesus, meu Pai, quantas nações, Senhor, estão fechadas, Deus, para o Evangelho, Deus. Pai, nós oramos que a Tua glória, Deus, abra essas portas, que a Tua presença, Deus, abra essas portas e esses países, Senhor, venha conhecer Você, Jesus. E esse povo, Deus, venha ter conhecimento de Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha inundar todas as nações, que elas venham, Senhor, ouvir de Você, Jesus, que elas venham ter um relacionamento íntimo e profundo com Você, para que assim as suas vidas venham ser transformadas, as suas famílias, Senhor, a sua cidade, o seu país, e assim as nações da terra, Deus, elas venham se render a Você, Jesus. Espírito Santo, manda trabalhador para a seara, Jesus, manda trabalhador para a seara, Pai. O Senhor disse que o trabalho é muito, mas os trabalhadores são poucos, meu Pai. Venha trazer um despertamento, Deus, em nós. Venha trazer um despertamento no povo, Deus, que precisa
precisa fazer missões, que precisa evangelizar, que precisa sair do comodismo, que precisa sair da sua zona de conforto. E assim, Deus, apresentar você, Deus, e assim fazer você conhecido. E assim a tua luz vai brilhar, meu Pai. Espírito Santo, é a nossa oração nessa tarde, Pai. É o nosso clamor, Deus. É a nossa súplica, Deus. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha ser manifesta, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, chegamos ao fim. Chegamos ao fim, amiga. Foi bom demais. Foi bom demais. Obrigado a cada um que esteve conosco. Em nome de Jesus. Que venham ser despertados pelo Pai. Amém. Para ir. Obrigado, Cris. De nada. Mais Obrigada uma vez. pelo convite. Queria ver os rostos de cada um. Queria estar numa sala de todos vocês, mas um dia, e se não for aqui na terra, lá no céu, a gente... Aleluia. Aleluia. E eu sei que nós vamos fazer muitas coisas juntos. Não foi na África, né? Não deu certo a ida para a África. Não deu. Sua comigo, mas nós Não vamos. Vez, mas... Isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos viver muito. Amém. Na igreja nós vamos viver muito. Se não é nessa terra, na glória, em nome de Jesus. Tá. Um beijo. Oh. Deus abençoe, Cris, você e sua família. Que Larissa venha ter uma boa recuperação. Amém. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sei que não foi fácil. De nada, foi um prazer. Mas vencemos. Eu cheguei em casa ontem à noite, deu certo. Aleluia, aleluia. Meu celular chega a cair, fiquei tão feliz. Pois, queridos, vocês que nos assistem, um beijo. Deus abençoe. Espero Deus ter tocado no seu coração e ter despertado você para fazer aquilo que Ele tem te chamado, tá? Amém. Sinta-se abraçados por mim, pela Cris, Amém. Tá bom? Um grande beijo em nome de Jesus. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.